Olá, meus queridos e minhas queridas do signo de Sagitário. Para quem não me conhece, eu me chamo Aline, eu sou reguladora emocional, trabalho com radiestesia, tarô e também mapa natal. Hoje nós vamos fazer uma leitura atemporal sobre vocês, o que se passa aí no campo emocional e mental de vocês, signo de Sagitário. Por quê? Sagitário é um signo da liberdade, é o signo da verdadeira verdade, até redundante, né? Mas assim, quando vocês estão totalmente conectados, vocês buscam a verdade, porque a verdade liberta vocês. Então vamos juntos nessa análise, né? Entender quais são as energias iniciais e navegar os bloqueios e por fim uma atitude prática que você deve ter que muda toda essa situação que você está vivendo hoje. Signo de Sagitário, respira fundo comigo, traz a sua intenção aqui para a mesa e vamos juntos abrir a sua energia. Tarô, mostra para mim qual é a energia inicial dessa egrégora linda de Sagitário que se conectou comigo nesse momento, por favor. A energia inicial. 4 de copas. 4 de copas, Sagitário, é vocês olhando muito para o que está faltando. Por exemplo, nesse momento ali da minha vida eu gostaria de ter mais dinheiro, gostaria de ter mais amor, gostaria de ter mais isso ou aquilo. Sagitário está em busca daquilo que ainda não tem. Mas o tarô faz um convite para você nesse momento, para você olhar toda a estrutura, toda a bagagem emocional, toda a clareza e iluminação de ideias que você já tem e a pessoa que verdadeiramente você é, tá, Sagitário? Porque assim, quando a gente entende quem a gente é de verdade, o que a gente quer, o que a gente está buscando, né, a gente consegue ter foco, discernimento e a verdade chega para nós de uma forma muito clara, né, de uma forma muito prática, muito racional de ser. Então é um momento em que Sagitário está olhando para o que falta, mas o convite é olhe para a estrutura, para a beleza que você já tem, tá? Dessa forma você acelera as situações, tá? Você comemora também. E claro, você afina ainda mais da sua intuição, Sagitário. Vamos entender com o tarô qual é o bloqueio, depois a gente parte para a atitude prática que muda essa dinâmica aqui desse 4 de copas, tá? Tarô, mostra pra mim o que o signo de Sagitário precisa cortar nesse momento. Mostra pra mim, Tarô, qual a energia, qual a situação que significa Rainha de Ouros. Aqui é num contexto, tá, do lado negativo da situação. O que você precisa cortar é a luxúria, é o apego, a vaidade extrema, tá? Não é deixar de se cuidar, não é deixar de ter, mas é você se dispersar, no, se dispersar quando você tem um foco e um objetivo. Por exemplo, preciso, vou pagar tal conta. Ah, não, mas ao invés de pagar, né, eu tô com todo o dinheiro, mas de repente se eu comprar só um batom, um perfume ou algo do tipo, né, eu comprar um curso, né, não vai me faltar e aí assim eu atraso 2, 3 dias, mas aí quando vem o juro já, entendeu? Então é nesse contexto que o tarô vem alertando vocês, tá? Para que você corte excessos, tá? Mas mantenha assim o seu foco, objetivo e discernimento naquilo que você exatamente quer. Então, siga no Sagitário, somente corte os excessos que tá um pouco além, tá? Que talvez você não tenha visto, mas agora chegou o momento de começar a pesar na balança. Para quê? Para que toda essa situação aqui mude, roda do destino aqui, né? No fundo do deck. E é exatamente, ó, falando de luxúria. Quando você corta isso, você entende, olha, você ganha clareza, né? E elimina suas preocupações, encaixa no seu contexto e passa por uma transformação. Se despedindo, olha, e deixando que o dinheiro se materialize diante das suas mãos. Que coisa linda. Sagitário, vamos entender com o tarô então, né?
Qual a emoção, né? A emoção e o sentimento que você tem que tá sabotando as suas decisões nesse momento. Mostra pra mim, Tarô, qual o sentimento ou a emoção que tá sabotando. Já pulou, vocês viram pulando, né? Peraí, deixa eu pegar. O medo é insegurança. É um medo e insegurança, né, de dar o próximo passo. Tá vendo que ela tá parada diante, né, de um portãozinho, vamos nomear assim, um portãozinho que é muito menor que ela. Ela tem a intenção, ela tem o desejo, ela tem a iluminação para fazer, ela quer fazer. Só que ela fica com tanto medo e insegura de dar o próximo passo que ela se paralisa diante de tudo isso. Então, o sentimento que paralisa vocês nesse momento, signo de Sagitário, é o sentimento de insegurança. Não vou dar conta, né? Não vou conseguir. Eu tenho medo se eu der um próximo passo, esse passo for errado. Sagitário, quando a gente dá um passo, mesmo não sendo tão assertivo, valeu. Sabe por que vale? Porque o que vale na nossa grande vida, na nossa grande história, é errar e acertar. Diante dos erros, a gente aprende, né? Quando a gente acerta, a gente quer fazer mais daquilo, né? Então, assim, dentre os erros e os acertos, a gente vai ponderando uma nova estrada, né? Você não fica parado só olhando para o que te falta. Você começa a olhar o que você já tem, usa essa base, essa estrutura sólida para ir adiante. E é vocês indo adiante de verdade, magnetizando tudo que vocês querem, com poder de ação e determinação. Eu lanço para o universo me devolve, né? Eu vou ser promovido e isso acontece. Tudo aquilo que vocês desejarem nesse momento vai acontecer. Então aqui o tarot fala de verdade. Para de ter medo e insegurança e começa a acreditar na sua verdade, no que você realmente quer. Sagitário não quer ficar posicionado aqui olhando para o que está faltando, porque você já sabe o que falta. Você sabe o que você quer também. Então é hora de focar na solução, tá? Não ficar emergido nos problemas. Combinado, Sagitário? Vamos entender com o tarô aqui, então, qual é a ação prática que vocês devem fazer nesse momento para que mude todo esse cenário. Mostra para mim, tarô, qual a atitude prática que o signo de Sagitário deve fazer nesse momento. As de espadas, iluminação. Vocês viram que todas as cartas de vocês praticamente caiu, né? Isso não é coincidência, né? Isso é o universo falando, olha aqui. Olha pra mim, Sagitário, expande essa mente, acredita em você. Aqui, o tarô fala literalmente pra você, né? Que a sua atitude nesse momento é clarear a sua mente, né? É exatamente, bem racional, bem prático. O que eu devo fazer? Eu preciso economizar? Eu preciso cortar isso, preciso cortar aquilo, de repente uma marca, de repente algo que você goste, né? Mas que nesse momento você precisa repensar um pouco, né? Você precisa ponderar para que você consiga chegar no seu objetivo maior, né? E às vezes a vida nos aplica testes, tá? Simples, rápidos e mais que você leva para a experiência. Por isso que a gente repete padrão, tá? Porque às vezes a gente não entende qual foi o recado naquela primeira lição que a gente deveria ter aprendido, né? Então aí a gente repete de ano, aí a gente repete de ano, a gente repete de ano. Então, Sagitário, chega um momento em que você deve clarear, sim, a sua razão, tá? A sua mente. Clareia a sua mente. Olha, como eu faço isso, Aline? Primeira coisa, qual é o seu foco, seu objetivo? Certo? Meu foco é comprar um carro, meu foco é comprar uma casa, meu foco encaixa no seu contexto. A partir disso, né, quando você tem um foco, você tem uma determinação. Todo mundo coloca um tempo. Eu aconselho vocês a colocarem um tempo de médio e longo prazo. Por quê? Quando a gente coloca um tempo muito curto, a gente se pega nessa frustração aqui de não dar conta, de não conseguir chegar naquele objetivo, tá? Então, eu aconselho vocês a colocarem uma métrica sim, mas uma métrica um pouco mais extensa.
tá? Se vocês, baseando dentro de um contexto, né, financeiro, se vocês estão programados para receber X valor até tal mês, coloca 3 meses para frente. Por quê? Dessa forma você começa a administrar, né, e ver o que você consegue ali economizar para você poder gerir de uma melhor forma, para que você possa então expandir mediante ao seu objetivo, tá? Aqui, ó, vocês precisam nesse momento ter equilíbrio, muito equilíbrio, paciência e resiliência. Por quê? Vem aí uma finalização. Finalização de uma situação, né, que muito provavelmente é esse 4 de copas aqui. O Sagitário totalmente decidido aí em busca do que ele quer. Nem que para isso ele tenha que selecionar quem vai junto e quem não vai. Quais as situações, pessoas e dinâmicas vão acompanhá-lo nesse contexto? Porque quando a gente finaliza algo na nossa vida, a gente finaliza e pronto, a gente fecha aquela porta para que 1000 se abram. Então a gente não consegue mais abrir a porta que a gente fechou, certo? Por quê, Aline? A vida é feita de ciclos e a gente tem sim que fechar a porta, mas fechar com maestria, entendendo o que a gente fez e o que a gente vai levar desse passado. Porque o passado a gente não muda, a gente não consegue mudar, mas a gente consegue sim clarear a mente nesse exato momento para que no futuro eu concretize aquilo que eu realmente desejo, tá? Desejo. Lembra, desejo. A gente sempre consegue realizar aquilo que a gente deseja do fundo do nosso coração. Então aqui é um convite do tarô para você, Sagitário, navegar sobre isso. Já coloca aí nos comentários se você estava precisando dessa clareza, né, na mente. Eu vou adorar saber. Então, você finalizando, ó, com muito equilíbrio, tá? E acreditando no que ainda você não sabe o que vai acontecer, mas você acreditando no invisível. E, ó, encontrando a sua leveza, a sua tranquilidade, a sua paz interior. Então aqui é um Sagitário muito maduro, muito organizado diante da finança, diante de relacionamentos, diante de um contexto de vida e se sentindo muito mais jovem e preparado para em busca da ação de se conseguir o que quer, 3 de ouros, tá? 3 de ouros ele fala de tecer, né? Eu entendo ele muito no contexto dessa leitura de vocês, é vocês tecendo algo somente seu, algo que é seu, é como se vocês deixassem guiar nesse momento, tá? Lembrando que essa leitura é uma leitura temporal, né? E aqui a gente fala sobre construção, né, emocional. Então, assim, Sagitário, a sua leitura foi linda. Espero que tenha feito sentido com vocês. Deixa uma faixa aí nos comentários, que eu vou amar saber que essa leitura ressoou com o seu momento. E vamos juntos. Que juntos a gente organize esse caos. Até a próxima leitura.